Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai conversar agora sobre direitos sociais nas constituições. A gente vai focar no Brasil, claro, mas muitas das reflexões presentes nessa aula são importantes para o desenvolvimento de outras constituições, posto que nós compartilhamos os ideais liberais que são hegemônicos nesse assunto hoje. Beleza? Bom, primeira reflexão fundamental é a gente lembrar da importância da escrita, ok? A escrita, ela impessoaliza a vontade, ela externaliza a vontade. A partir do momento que você escreve alguma coisa, é mais difícil você dizer que você não pensou aquilo, posto que aquilo está escrito, né? E esse processo que desvincula o pensamento da fala como um conteúdo da própria ideia e materializa ele no papel, é fundamental para esse assunto. Então, a escrita ela vai ser o veículo de constituição de uma relação de poder. Por isso que as constituições chamam constituições, porque elas constituirão o poder, tá? Essa Constituição ela tem um passo seguinte, que é a própria institucionalização desse poder dentro de uma estrutura política, né? Então, primeiro eu impessoalizo uma ideia, um conceito que está na cabeça geralmente de um grupo de pessoas, através da escrita. Essa escrita ela vai dar origem a uma estruturação dessa relação de poder que foi desenhada por essas leis. Bom, mas ter uma Constituição não significa garantia de um regime de poder no qual o poder está distribuído. Eu posso ter constituições dentro de sistemas de governo totalitário, teocrático e liberal. Isso tudo, gente, para não sair do campo, que considera o Estado como instituição fundamental, que abriga essa Constituição e na verdade, uma relação entre Estado e Constituição é quase que dois lados da mesma moeda, né? Aqui eu não estou falando das noções de rompimento do Estado, como, por exemplo, o comunismo, o anarquismo e tudo mais. A gente está dentro do parâmetro do Estado, beleza? Isso é muito importante. Então, a gente vai falar disso aqui já já. Mas é muito importante entender que a Constituição ela não significa uma obrigatoriedade de equidade social. Eu posso ter constituições em estados totalitários, teocráticos, né? Mas, claro, é o Estado liberal que a gente vai dar um foco aqui na segunda parte da aula. Bom, então vamos voltar. A ideia sai da cabeça, vai para o papel, esse papel descreve a construção de uma estrutura política. E é a partir dessa estrutura política que a gente vai poder ter uma maior relação, uma maior clareza entre o relacionamento desse poder manifestado por essa estrutura política que adveio de uma Constituição e as pessoas que são objeto, que serão o próprio substrato dessas relações de poder. Quando eu estou falando do Estado totalitário aqui, eu tenho um Estado que é maior que as próprias leis. Então o Estado ele vai mandar e desmandar nas leis, vai fazer leis que são importantes para uma determinada ação que o Estado deseja tomar, depois ele vai mudar essa lei e assim sucessivamente. No Estado teocrático, Deus ou os deuses são maiores do que as leis, né? É importante lembrar que, na prática, os estados totalitários e teocráticos, eles têm a figura do líder, né? De um líder ou às vezes de um grupo de líderes que é fundamental para conseguir fazer essa vantagem competitiva do Estado e de Deus em relação às leis. Isso é muito importante. No Estado liberal, que é a nossa herança, né, o indivíduo ele é maior nas leis. O indivíduo ele não é maior que as leis, mas ele é maior nas leis. As próprias leis vão zelar por uma importância maior do indivíduo. Então não é o Estado que é maior, não é Deus ou os deuses que são maiores. Beleza? E aí, pessoas, é muito importante
captar essa ideia. Quando eu estou falando do Estado liberal, que tem esse indivíduo maior nas leis, eu tenho a noção da participação. Cada indivíduo é um átomo que compõe esse processo de constituição das relações de poder. O que é diferente de quando eu tenho uma ênfase do líder, né? Esse característico do totalitarismo da teocracia, onde ele vai ser a referência para a Constituição. Né? É o caso, por exemplo, da Coreia do Norte. Dentro da Constituição da Coreia do Norte tem o Juche, que é uma lei que diz que a liderança política da Coreia do Norte não pode ser desobedecida dentro da lei. Mas quem que é essa liderança? É o próprio Kim Jong-un hoje, né? O Kim Il-sung e assim sucessivamente. Bom, aí, pessoas, essa participação das pessoas, característica do Estado liberal, é o que vai levar à limitação do poder. Porque se eu não tiver uma participação de uma quantidade grande de pessoas, eu dou automaticamente espaço para o surgimento, não necessariamente de um Estado todo totalitário, isso é um processo histórico mais complexo, mas pelo menos para surgimento de leis totalitárias, né, de leis que tenham o Estado e o interesse dessas pessoas que ocupam o governo, teoricamente, por um período curto, sendo mais importantes do que a obediência àquelas leis fundacionais do Estado que constituíram a relação de poder. Bom, tudo isso está diretamente ligado com a efetivação da cidadania. Bom, segunda parte, vamos dar um zoom aqui nas constituições liberais. As constituições liberais, elas não deixam de ser uma expressão ideológica, no sentido de que o próprio fato de você estar dizendo que você tem essa matriz liberal para a criação da sua Constituição, já te coloca dentro de um caminho, de um norte ideológico, porque até poderia ser diferente. Poderia ser totalmente diferente disso e ter um ideal anarquista de desconstrução da noção do Estado. Né? Então, a Constituição liberal, ela traz em si uma ideologia, ela traz em si um norte para a construção desse Estado nos moldes que enfatizam a importância do indivíduo nas leis, não acima das leis, repito isso. Bom, aí, gente, as constituições liberais, elas vão fundar o Estado, ou acontece, no caso do Brasil aconteceu algumas vezes, a gente refunda o Estado, a gente reorganiza o Estado mediante novas leis. E essas constituições, elas podem ser entendidas de acordo com dois tipos. Na verdade, elas não são puramente de balanço ou puramente de programa. Mas a gente pode encontrar uma preponderância de um ou de outro ideal, ou a gente pode encontrar até a convivência dessas duas noções. As constituições, elas podem ser de balanço, no sentido de que o que está escrito naquelas leis procura reforçar uma coisa boa que aconteceu no passado, ou então evitar que alguma coisa que aconteceu no passado aconteça de novo. É o caso das constituições balanço. E as constituições programa, elas têm o foco, né, no futuro, num plano de curto, médio ou longo prazo, num dever ser, num vir a ser daquele país que está sendo regido por essa Constituição. A nossa Constituição atual, ela tem um misto disso tudo. Ela é de 1988 e ela vai trazer uma série de artigos de garantias de liberdades individuais e de amarrações entre as instituições do Estado brasileiro para evitar que nós tenhamos novamente um período ditatorial como nós temos, né? Que a Constituição de 88 encerra, né? A gente chama de período de redemocratização, encerra o período da ditadura militar. E ela também é uma Constituição programa. Por exemplo, está fazendo aniversário esse ano, né? Em 1988, acho que no artigo 27, se não me falha a memória, gente, fala sobre a especificidade do direito dos menores de idade, das crianças e dos adolescentes. Ela fala isso, tem que ter uma especificidade. Se me falha a memória, no artigo 27, gente, me fugiu agora, mas está lá na Constituição. Em 1990 é que surge o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente,
que vai detalhar aquele artigo indicado pela Constituição. Nesse aspecto, era um programa, não havia uma lei específica para o direito da criança e do adolescente no Brasil, e na verdade o Brasil é uma das lideranças mundiais nesse assunto. O ECA até hoje é considerado uma das legislações mais avançadas nesse assunto, está fazendo aniversário esse ano, né? Bom, constituições, balanço e programa, independentemente do seu tipo, essas leis de balanço ou de programa vão todas estar sobre o guarda-chuva do que nós entendemos como constitucionalidade. A constitucionalidade é aquilo que, portanto, está de acordo com o que está escrito na Constituição, obviamente, né? Bom, e aí, pessoas, se eu estou falando de constitucionalidade, se eu estou falando de ideias e de ações que estão de acordo com a Constituição, eu estou dentro de um ideário de manutenção daquilo que já é o combinado dado. O oposto disso, você ter uma ação, você propor uma lei que seja inconstitucional, é a ideia de ruptura. Você está querendo dizer assim, essa lei, eu não concordo mais com ela, nós precisamos romper com isso. Nesse aspecto, eu posso ter o que a gente chama de ruptura democrática, né? Se eu tenho uma atitude de ruptura democrática, né, com a Constituição que está em vigência, eu estou necessariamente me colocando não só contra ideias que estão representadas naquele texto, mas também contra as próprias instituições que foram criadas, que foram construídas por aquela Constituição, por aquele grupo de leis. Nesse aspecto, enquanto essa Constituição está vigente, mesmo que sob ataque, essas ações de ruptura elas serão consideradas ilegítimas, ok? Porque elas vão contra os processos políticos considerados formais, né? E o contrário, né? O que é legítimo é tudo o que corre dentro da estrutura determinada por esse corpo de leis. Falando em leis, o poder legislativo, aquele que vai criar a Constituição, né, quando uma Assembleia Constituinte, por exemplo, é fundamental nessa discussão toda, né? O poder legislativo, ele tem uma responsabilidade de não só criar a garantia do direito, mas também zelar pela efetivação disso, né? Fiscalizando justamente o executivo. Então eu faço uma lei, todos os brasileiros menores de tantos anos precisam frequentar a escola, está lá no ECA, né? Obrigação da família, matricular, acompanhar a presença e a obrigação do Estado fornecer educação para essas crianças. Legal, isso é lei. Mas isso está sendo executado? É responsabilidade do Poder Executivo executar essa lei, fazer com que ela se torne efetiva, ok? E o Legislativo, como criador dessa lei, acompanha e fiscaliza essa execução se ela está acontecendo. Essa questão da garantia e da efetivação é uma tensão constante em qualquer democracia, justamente porque há o perigo de que se criem leis, e o legislativo seria responsável por isso, que quando executadas, elas não são para o direito do povo, mas elas são leis que vão acabar colocando o povo muito mais como objeto, como meio para determinados fins de diversos grupos de interesse. E aí, pessoas, justamente nesse foco, nesse momento, que entra uma série de críticas aqui do Florestan Fernandes, que foi um legislador, inclusive, né, da nossa última Constituição, e ele vai descrever como o papel do legislativo, que tem, repito, papel fundamental na construção das constituições, como o papel do legislativo no Brasil, ele é tíbio, ele é fraco, né? Vai começar no período imperial, quando Dom Pedro II tem poder moderador, que controla a criação das leis, né? Depois ele vai falar de uma força do militarismo muito grande dentro do Brasil, manifestado
no início do período republicano, com a República da Espada, manifestado no Estado Novo e manifestado de maneira mais contundente durante a ditadura militar. Depois ele vai registrar um outro momento onde esse legislativo ele vai criar relações muito estreitas com a iniciativa privada. E é mais ou menos esse retrato que a gente pode entender acontecendo até hoje, né? Hoje a gente está num momento de outro tipo de crise, os livros de história estão sendo reescritos, mas aqui ele está falando ainda de uma normalidade, né? Ele está fazendo uma análise aqui válida com certeza até os anos 2013, mais ou menos, né? Pelo menos. E aqui, pessoas, outra coisa importante que ele vai alertar é o erro que é o legislativo se tornar executor, se tornar executivo. É o que acontece, por exemplo, na briga pelas emendas, né? E vira e mexe, não sei se vocês já viram isso, mas uma estrada parece pavimentada na cidade X, e aí está escrito lá, graças ao deputado, tal. Não, aquele deputado ele precisava legislar dizendo que lá precisa de verba para fazer uma estrada, ele pode até lutar por essa emenda, mas a execução daquela obra não pode ser ligado ao ato de delegado dele, ele não é executor de obra, quem faz isso é o Poder Executivo, né? Então essas desconfigurações e essas distorções entre os poderes no Brasil é bastante criticado pelo Florestan. Bom, o Florestan alerta para a gente que a Constituição e o sistema democrático ele deve beneficiar até mesmo aqueles que não sabem qual é o potencial da democracia, até aqueles que nem sabem o que é a democracia. Uma democracia realmente legítima, ela deve se preocupar com isso, né? Toda essa análise aqui, como a gente está falando, é num cenário de não ruptura, é num cenário de construção e de desenvolvimento do norte que foi lançado pela Constituição de 1988, que é a Constituição vigente do nosso país. Beleza? Um abraço.